25 de dezembro de 2016, Paraíba. Era Natal, quando Antônio perdeu a vida na relação abusiva que vivia com a namorada. Na briga fatal, Antônio ficou sem vida, a mulher fugiu e voltou depois com uma narrativa diferente da que a perícia construiu. Assista agora meu encontro com a filha de Antônio, que fala de saudade e fala também de justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Desde que você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com a Juliana, que é filha do Antônio Alves de Freitas Filho, que perdeu a vida pelas mãos da Crecislane Maria da Silva, que era a esposa dele. A Crecislane, Juliana, não era sua mãe, ela era apenas casada com seu pai, é isso? Também não, eu também não era casada, era um relacionamento que já vinha há cerca de 2, 3 anos. Era uma Eram namorada. namorados, tá certo. Então, Juliana, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigado por você trazer a história do seu pai. Não é um crime que eu consegui descobrir muita coisa antes, então nós vamos descobrindo juntos aqui. Eu realmente vou fazer perguntas eventuais que eu não sei porque eu não consegui uma pauta mais extensa. Então, o que é interessante, porque eu vou... A minha descoberta será a mesma de quem estiver nos assistindo. Então, seja muito bem-vinda novamente. Eu queria Eu tenho saber... certeza. Eu queria entender uma coisa, o que aconteceu com seu pai? Tá, então, primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no canal, de Eu que falar o quanto é agradeço. importante para a gente, né, como família, dar voz a quem não pode, né? Então, para iniciar, eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu no dia para a gente poder entrar nos fatos, né? Ótimo. No dia 25 de dezembro de 2016, né? Na verdade, começou no dia 24, na noite 24. Meu pai resolveu fazer uma reunião na casa dele, né? Um jantar de Natal, juntamente com a namorada, onde se encontrava apenas a família dela. Isso é um ponto que a gente vai conseguir pegar bastante, né, durante a entrevista. E durante esse jantar, todas as pessoas que foram ouvidas informaram que em momento nenhum houve discussão entre o casal, que estava tudo em paz. E após acabar, né, tem relatos de pessoas que saíram de lá 3 horas da manhã. Após acabar às 4 horas da manhã, uma vizinha liga para a polícia informando haver uma briga entre casal. A guarnição da polícia, de imediato, vai até o local e informa que, ao chegar, não escutou nada, não presenciou nada e segue destino. Quando completou 6 horas da manhã, a vizinhança, o pessoal daqui da cidade interior, né, acorda muito cedo, vai para a rua, avistaram uma mulher com a roupa ensanguentada, gritando na rua: "Eu matei o meu marido. Eu matei o meu marido." Ela gritava diversas vezes e saiu com um destino que a gente não sabe. Mediante a isso, uma pessoa da rua conhecia uma amiga da família que também morava na proximidade e informou para essa pessoa, para essa mulher, e ela foi até o local. Quando ela chegou lá, a porta estava aberta e lá ela se deparou com o corpo do meu pai, já sem vida. E daí a família então foi informada, né? Fomos todos para lá. E após algumas pessoas já chegaram ao local, a polícia também chegou e decretou realmente a morte. Então, aí é o resumo bem Esse que resumido. aconteceu foi uma briga de Natal, é um crime de Natal isso. Isso, E isso, datas pelo que... Foi tudo? tudo se iniciou, né, no jantar de Natal, mas o crime mesmo ocorreu na manhã do dia 25. Entendi. Veio da véspera e já invadiu o dia 25 ali. Isso, São isso. datas são sempre muito marcantes em crimes e todos os psiquiatras forenses que eu já entrevistei revelam o quanto que
crimes passionais e crimes ditos por amor ou então familiares, feminicídios e tudo mais, acontecem muito em datas próximas também, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da vítima ou aniversário do autor, porque pode ser um pedido pode ser um presente de aniversário, e principalmente Natal e Ano Novo. Aí você tem coisas muito marcadas assim. O seu pai passou por isso. Eu queria conhecer o seu pai melhor, num tempo mais feliz. Você é muito nova. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. O crime foi em 2016. Você Isso. tinha praticamente 10 anos. Tinha o quê? 18 anos, então. Então você já tem uma boa lembrança. É isso. Quem era o seu pai? Como era o seu pai quando tudo aconteceu? Ele morreu muito jovem, ele não chegou aos 50 anos. Não, Morreu com isso. É, 48, isso, uma coisa 48 assim. anos. E até eu É. vi uns WhatsApp que ela envia, que ela avisa, a gente vai mostrar aqui ao longo da entrevista, que ela avisa que ele não vai chegar aos 50. Quem era o Isso, seu era uma ameaça que ela pai? fazia já frequente a ele, né? Que ele não chegaria aos 50 anos. E realmente, né, ela infelizmente Ela fez o que ela concretizou prometia o fazer. aviso. Isso, ela concretizou. Enfim, falar do meu pai não é não é fácil, né? Mas é uma grande alegria, porque meu pai foi a minha mãe e o meu pai durante toda a minha vida. Eu tenho uma mãe viva ainda, mas desde que eu me entendo por gente, eu sou criada pelo meu pai e pela família do meu pai, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida, sempre esteve ali o momento todo, me ensinou muita coisa, me ensinou que eu deveria ou não aceitar em um relacionamento, e tudo o que eu sou hoje eu devo a ele, certo? Meu pai sempre foi uma pessoa muito família, Beto. Tudo para ele se resumia em família. Era a união da família, a alegria da família, a confraternização em família. Ele sempre foi muito próximo. E a minha família sempre teve muito isso. A gente sempre foi muito unido, principalmente meus pais e meus tios por parte de pai. A gente sempre viveu muito juntos. Um morava às vezes na casa do outro. Quando um passava por dificuldade, o outro estava ali do lado. Eu, inclusive, morei com alguns tios, porque era sempre assim, meu pai, como homem, né, e pai solo, ele precisou muito da ajuda dos meus tios, então, para trabalhar, eu ficava na casa de um tio ou de outro, mas sempre foi eu e ele. Ele sempre foi a minha base, ele sempre esteve presente, ele sempre foi quem esteve ali por mim. E é muito difícil tudo o que aconteceu, porque a morte do meu pai não tirou só o meu pai, tirou a união da minha família inteira, sabe? A gente não consegue sentar em família e não chorar. A gente não consegue ter um Natal depois do que aconteceu. A Imagina. minha família nunca mais teve um Natal em reunião. É, e quando aconteceu, eu tinha acabado de me tornar mãe. Eu tinha uma bebezinha que estava com 6 meses e era a alegria dele. Eu não estava morando na cidade, né, em Catolé do Rocha, onde tudo aconteceu. Eu estava morando em João Pessoa, mas vinha frequentemente a Catolé, por mais da distância, que é bem distante, mas eu sempre estava aqui. E ele era louco pela neta. O celular dele só tem foto da neta. Ele falava dela onde ele chegava. E me dói muito porque na época eu não me atentava, eu não tenho muitos registros deles dois juntos, né? E me dói também saber que ela não pôde crescer com ele, ter ele na vida dela, saber quem ele era. Mas, né, infelizmente, a maldade está aí, as pessoas ruins estão aí e a gente paga por isso. E próximas a nós. O que ele fazia, seu pai? Pronto, meu pai, ele, na verdade, era caminhoneiro, né? Ele trabalhava com caçamba aqui na cidade, com material de construção, mas no momento ele estava ajudando, trabalhando em um restaurante da minha tia. Ele trabalhava de caminhoneiro durante o dia, durante a tarde, quando tinha serviço, e quando não tinha, ele trabalhava de garçom auxiliando a minha tia, ajudava a minha tia, e minha tia eventualmente ajudava ele, né? Como eu falei, era sempre envolto em família. Entendi. E ela, Ah, inclusive, a Crecislane, inclusive, trabalhou no restaurante da minha tia por um tempo, né? Fez um bico lá, através dele. foi assim que eles se conheceram? Não, não, eles se conheceram, acredito que pela cidade, a gente mora numa cidade muito pequena, tem cerca de 30 mil habitantes por aí, uma cidade pequenininha. Então, na cidade todo mundo se conhece, né? E acabou em churrascaria, ela trabalhava numa churrascaria, acabou que lá eles se conheceram e ingressaram em relacionamento. Quando o seu pai já teve outros relacionamentos, você convivia com Teve. outras namoradas dele?
E convivi, sim, convivi. Em um dos relacionamentos dele anterior a ela, foi um relacionamento que durou 11 anos. A gente morou junto, teve todos na mesma casa. Ela tinha um filho, já mais velho do que eu, que convivia com a gente também. E nunca teve, sabe, Beto? Eu nunca presenciei discussões, eu nunca presenciei agressões verbais nem física. Ela, essa ex-mulher dele, relata isso em depoimento, que inclusive após a separação dele, eles continuaram tendo uma relação muito boa, eles continuaram se encontrando em eventos familiares, porque a cidade é muito pequena, todo mundo acaba se tornando família e conhecido, né? Então, a gente tem depoimentos de outras pessoas, inclusive, que já se envolveram com ele, né, em relacionamentos curtos, mas que todas alegam que nunca passaram por nada do tipo, nunca foram agredidas verbalmente ou fisicamente por ele. Você relata um grande pai. Você também não teve um pai violento. Não, não, nunca. Meu pai, eu nunca, não tenho memória nenhuma de agressão da parte do meu pai comigo. Nenhuma. Pergunto pelo seguinte, porque tem um histórico, já é um homem de 48 anos, Pelo até contrário. para saber se sim, o quanto que ela pode ter sido levada a matá-lo, se fosse uma relação abusiva, Uhum. e poderia ser a síndrome da mulher espancada, por exemplo, e o quanto que é uma relação tóxica única daquela, entre ele e a Cressislane. E não Isso. naturalmente e não uma coisa natural dele. Então você tem um passado que confirma que ele era um homem que não abusava das mulheres. Sim, sim, pelo contrário, ele sempre me ensinou muito a isso, a buscar respeito das pessoas em que eu me envolvia, né? Eu era muito nova, tive poucos namorados, né? Na verdade, tive dois namorados enquanto ele estava vivo. E ele sempre me ensinou muito isso, a eu ser independente, eu que buscar as minhas coisas, eu não aceitar nada que eu não merecesse, porque foi essa a educação que ele me deu e era isso que eu presenciava e que eu presencio em toda a minha família. Na minha família nunca houve nada do tipo de agressões, de violência, a gente não tem isso, sabe, Beto? Graças a Deus eu tenho uma família que me dá muito orgulho mesmo. A Cressislane é também da Paraíba. É assim, eu não sei se ela nasceu em Catolé, né, mas ela vivia aqui, ela morava aqui. Quem é a Cressislane? Maria da Silva. Bem, ela me foi apresentada, né, antes mesmo de eu me mudar para João Pessoa, ela me foi apresentada como uma namorada. Na época eu morava com meu pai. E ela ia, algumas noites dormia na casa dele, algumas noites não dormia, mas sempre foi uma relação que, ao meu ver, não tinha nada demais. Só que eu me mudei muito cedo, né? Bem no início do relacionamento deles. Eu me mudei para João Pessoa, onde eu me casei, e lá construí a minha família, digamos, né? Mas eu sempre vinha a Catolé. E sempre que eu vinha, eu escutava alguns relatos, mas era tudo levado em tom de brincadeira. Que Ah, é relatos? porque relatos de amigos, de familiares, que inclusive o apelido dela entre os amigos era Mulher Gato, alguns chamavam de Mamãe, ela era mais conhecida por Mamãe, pela autonomia que ela tinha em cima dele, né? E até pela altura, ela media cerca de 1,65, 1,70, se eu, né? Eu não posso afirmar porque eu não tenho certeza, e meu pai media 1,52, ele era bem baixo, né? Eu tenho 1,50, então assim, a minha família é baixinha. Então, até pela altura dela comparada a ele, pela autonomia dela, a forma dela falar com ele, remetia a esses apelidos, né? Mamãe, mulher gato. E em algumas dessas vezes que eu estive a Catolé, eu presenciei marcas de arranhões pelos braços, no pescoço dele, e eu cheguei a questionar isso, inclusive, para ambos. A gente estava em um restaurante jantando, e eu, quando eu vi, porque ele, eu acho que envergonhado, tentava esconder, eu questionei, aí ele disse, ah, não é nada, é brincadeira. Aí eu, mas como isso? Por quê? Eu que sou mais nova que você, não aceito um negócio desse, sabe? Aquilo me irritou, de uma certa forma, porque me estranhava ver aquilo, e como eu escutava alguns boatos, eu não conseguia acreditar que seriam verdades, partindo de uma pessoa como meu pai, mas que quando eu vi aquilo me chocou. E ela levou, Mas, ela debochou, ela falou alguma coisa que eu não posso falar, eu não lembro no momento para afirmar, mas ela debochou, falou alguma coisa do tipo que ele mereceu, e infelizmente, assim, sabe, Beto, sempre tive uma relação muito aberta. A gente sempre conversou muito, a gente sempre foi muito amigos um do outro. Mas era difícil para mim, como filha, chegar e chamar a atenção dele de um relacionamento dele, sabe? A gente, apesar de ter muita abertura um com o outro, a gente também se respeitava muito em relação a isso.
Ele sempre me respeitou muito no meu relacionamento e eu sempre respeitei ele porque nunca houve a necessidade de uma intervenção. Então, por mais que aquilo tivesse me incomodado, eu não sabia como agir diante daquilo. Que Sabe, eu falei, eu boatos, demonstrei. que boatos que você ouvia? O que que falavam? Eu descobri esses boatos de que mamãe bate no seu pai, mamãe arranha o seu pai o tempo todo, seu pai chegou aqui Por em isso, casa mulher esses dias. gato, porque arranha. Isso, porque ela arranhava muito ele. Ele tem muita marca de arranhões pelo corpo, inclusive na autópsia feita pelo perito, tem muitas marcas de arranhões recentes e antigas no corpo dele, Tá. né? E então me relatava muito isso. Eu não soube, né, dessa história antes de acontecer, mas tem um depoimento de um amigo deles em comum que relata que em uma festa, ela, por estar com ciúmes dele, chegou a quebrar o para-brisa do carro dele. Ela entrou no carro e deu com os dois pés no para-brisa que chegou a arrancar o para-brisa do carro dele. Então, assim, diante de todos os depoimentos que a gente tem, que foram 13 pessoas ouvidas, incluindo pessoas do convívio dela, né, pessoas da família dela, não se relata nenhuma vez a agressão da parte do meu pai. Né? A própria família dela fala que nunca presenciou nada do tipo. Mas, já ao contrário, se tem muito relato da pessoa agressiva, violenta, possessiva, que ela era, né? Então, é muito difícil, Beto, porque a gente está tão acostumado hoje em dia a ver mulheres sofrendo agressões, mulheres vivendo em relacionamentos abusivos, que a gente não vê quando o homem também passa por isso. Porque depois de que tudo acontece, a gente vê que aquilo era um relacionamento abusivo. Né? Como eu falei, meu pai sempre foi muito família, muito presente, muito. É, E ultimamente ele vinha se afastando mais. Eu morava em João Pessoa, né? Como eu falei, eu vim a Catolé dia 23, que era para passar final do ano, dia 23 de 23 de dezembro. dezembro. Isso, dia 23 de dezembro teve o aniversário de um ano da filha de um primo, de uma sobrinha dele, em que ele convivia desde que nasceu, que ele amava, que ele tem várias fotos em mêsversários dela e tudo. E ele não foi para esse aniversário, e eu já cheguei tarde, eu já cheguei no horário da festa. E aquilo me estranhou, sabe? E quando eu questionei, eu perguntei para ele por que ele não foi, ele disse, porque mamãe, como ele chamava, né? Que é a Cressislane, falou que seria um aniversário muito chique, que aquilo não era um lugar para mim, que eu não recebi um convite formalmente, porque a gente, Beto, família próxima, ele trabalhando ali dentro, Sim. era aquela coisa de que ele participou de toda montagem da festa, de toda preparação, de escolher bebida, de escolher comida, ele estava presente em todas as etapas, viu sendo feito o tema, então era nítido de que ele não precisava receber um convite em papel, ele era parte da família, ele era para estar ali. E, de uma certa forma, ela deixou com que ele se sentisse desconfortável de participar, colocando essa desculpa de que a gente não recebeu um convite, então nós não vamos, né? E outro exemplo é o Natal. A noite de Natal, nunca em toda a minha vida a gente não passou uma noite de Natal reunida com a família inteira. Foi a E esse primeira ano, eu não vez, foi o sei. primeiro Natal que você não passa com seu pai. Isso, foi o primeiro Você Natal que eu não falou passei com com ele, ele. você questionou ele, ainda mais que foi na casa dele. Falei, falei, eu não sei se foi destino, né? Eu não sei. Esse ano específico, a minha família se dividiu em algumas ceias de Natal, né? Alguns tios ficaram em casa, outros tios foram comemorar em outros lugares. E meu pai estava na casa de um parente nosso mais cedo. E como a família do meu esposo tem o costume de jantar cedo e dormir muito cedo, eu deixei combinado com meu pai de que jantaria com a família do meu esposo e após terminar, eu iria para a casa desse parente que ele estava. E a gente foi jantar com a família do meu esposo em um restaurante que é distante um pouco da cidade, né? E quando eu estava voltando, o carro quebrou. Infelizmente, a bateria do carro arriou e a gente não conseguia. E eu liguei para ele, perguntando onde ele estava, que eu ia dar um jeito de ir para onde ele estava. E ele informou que já tinha ido para casa. Até aquele momento, eu não sabia que haveria uma celebração na casa dele. Eu achava que a gente ia se reunir na casa desse parente, já que a maior parte da família estava lá, e que a gente passaria a noite lá. E eu falei para ele que então daria um jeito de ir para essa casa. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu consertar o carro, eu tive que voltar para casa de carona. E eu estava com a bebê pequena, já era tarde, enfim, liguei para ele, né? Perguntei se ele teria como ir me buscar. Ele disse que o carro dele também estava com o pneu furado, né?
e que ele estava de moto, e que de moto era impossível ele pegar eu, meu esposo e minha bebê pequena. Então, combinamos de nos ver no dia seguinte. Então, naquela noite de Natal, eu não vi meu pai. Eu E não você nem consegui fazia estar ideia com de que ele ele. estava fazendo uma comemoração na casa dele com a família dela. Você só descobre depois da Isso, morte dele. E ele vai isso. na casa Além desse seu disso, parente? Ele chega aí, de fato, na casa desse parente seu? O foi sim. Ele foi à casa desse parente, que que eles ficou falam? um Como é que tempo, ele estava lá? estava bem, estava normal. Estava normal. Falou com a família inteira, estava normal. Só que ele já tinha se programado de fazer essa ceia na casa dele, né? Tanto que ele já tinha assado um peru nesse restaurante da minha tia, já tinha assado, feito toda a ceia para levar. Que ele, como trabalhava no restaurante da minha tia, ele quem preparou tudo para receber a família dela. Mas não te E como a convidou, família isso é estranho, né? Ele não ter falado, passa aqui em casa. mas ele falou, olha, Ju, eu tô indo para casa, porque lá, só que é o que eu tô dizendo, a gente não combinou antes. A nossa família é muito assim, vamos para casa do tio João, vamos para casa da tia Neta, e ali a gente fica, porque geralmente se reúne todos em uma casa só. E esse ano foi com muito disperso, e como eu morava fora, eu cheguei muito em cima, então ficou aquela coisa, né? Aí ele disse, Ju, então eu tô indo para casa, quando sair do restaurante, passa aqui em casa. Eu vou estar em casa. Aí eu falei, tá bom. Porque ela convivia com a minha família. Ela, como eu falei, frequentou o restaurante da minha tia, morou comigo durante um tempo, então ela andava em meio à minha família, mas a família dela não. E meu pai convivia com a família dela, mas a família dela não convivia com a minha família. Então eu não sei se de uma certa forma ela queria passar o Natal com a família dela e por não ter esse. Nunca foi nada, como é que eu posso dizer? Porque não queríamos, mas também nunca rolou, entendeu? Era um relacionamento que, querendo ou não, não fazia muito tempo. Você falou que ela chegou a morar com você. Como foi morar com ela? Não, ela não morou comigo, né? Ela conviveu comigo na casa em que eu morava. Ela chegava à noite, às vezes eles saíam, quando chegava, ela dormia lá, mas nunca foi durante, assim, não passava o dia. Ela dormia, quando amanhecia o dia, ela ia para casa, até porque ela tinha dois filhos também, trabalhava, né? Então a gente não tinha muito convívio. Se via, se falava quando estava presente, oi, oi, mas eu nunca presenciei nada como arranhões nele na época que eu morava aqui. Mas, como eu falei, muito cedo eu Só fui para João depois, Pessoa. tá. Tudo começou Quando quando eu não estava na cidade. Uma coisa que é natural é você fazer um desenho da personagem, um desenho da personalidade do autor, para ou comprovar que ela era uma vítima de relação abusiva ou ela ser abusadora. Até em cima do que você falou, relação abusiva, ela existe para todos os lados. Uhum. Basta ser humano para você viver relações abusivas, tanto no ambiente LGBTQIAP+, também tem. Se tem dois seres humanos, é possível que um deles seja abusador. Mas é Uhum. indiscutível que os homens abusam mais das mulheres, até pela sociedade machista na qual a gente está hoje em dia, e que eu não sei quando que vai acabar. Agora, no caso que você está me trazendo, é que gente, desculpa, eu vou ter que ler o nome dela de novo, que eu realmente não estou conseguindo guardar. É a Cressislane. A Cressislane seria uma abusadora do seu pai, seria uma esposa abusiva. Nesse Isso. caso, existe também um desenho de personagem. Você até falou, já passeou, que vocês conseguiram levantar que ela era mais agressiva, isso, aquilo. Quem era a Cressislane? O que você foi descobrir depois da morte do seu pai? Ela tem boletim de ocorrência contra ela? Ela tem. O que vocês me conta de como ela era antes dessa relação com seu pai? Pronto. Eu não conhecia, né? Apesar de ser uma cidade pequena, eu não tinha conhecimento sobre ela. Anterior a meu pai, mas após o que aconteceu, chegou muitos relatos que, infelizmente, não foram registrados como boletim de ocorrência, mas chegou alguns relatos de ex-companheiros dela, não sei se chegaram a ser marido ou namorados, ou enfim, que relataram que deixaram ela justamente por ameaças. Inclusive, um chegou a dizer que foi ameaçado por faca, né? Por ela. Um que era muito novo também, chegou a dizer, e amigos dele chegou a contar para a gente, de que ela já agrediu ele na frente de pessoas, né, em festas, em locais. Então, assim, como eu falo, por mais que a cidade seja muito pequena, a gente não tinha conhecimento nenhum de quem era ela antes do envolvimento dela com meu pai. Né? A gente sabia que era uma mulher que tinha dois filhos, na época de menores, ela cuidava de uma sobrinha também, e que todos tinham uma relação muito boa com meu pai. Os filhos dela gostavam muito do meu pai. Os filhos dela conviveram nessa casa onde tudo aconteceu, moraram junto com meu pai. E nunca relataram nada que meu pai teria feito algo de mal com a mãe.
Pelo contrário, em uma das vezes em que ela terminava, ou que ele terminava o relacionamento, que teve vários términos durante todo esse tempo, os filhos dela chegaram a mandar mensagem para ele, pedindo para ele voltar, dizendo que estava com saudade dele. Então, não dá para entender como uma pessoa que faz mal à sua mãe, você quer ali por perto, uma pessoa que trata você mal, você quer ali por perto, né? E então, a gente. Ela tem, até você me mandou uns WhatsApps aqui, que eu vejo que quem recebeu é o Jonathan, é isso? Eu só queria entender Não, quem é esse. esse telefone de Jonathan era o telefone do filho dela na época, que ela às vezes usava para mandar mensagem para Ah, meu pai. entendi. Ela estava Então, usando o através filho desse telefone do dela filho, para através do mandar. telefone do filho, ela falava com meu pai, algumas vezes. Aí, lá para julho de 2016, meses antes, tem já aqui uma conversa que ela diz: vai trabalhar, vocês. Eu vou ter que arrumar o português. Você vai deixar de viver o Whats quando eu quebrar o celular na sua cara. Vou avisar muito não, viu? Você não vai viver até os 50. É melhor cortar seu bodego aqui. Daí ele fala: deixa o bodego fora disso, você vai chorar depois. Daí ela fala: você não vai trabalhar, vive nesse WhatsApp, vai morrer bem, vai morrer bem logo, viu? Essas ameaças eram porque o que acontece? Eram sempre brigas por causa do quê? De ciúmes? Ciúmes, ciúmes. Sempre foi envolto a ciúmes. Ela tinha muitos ciúmes dele estar em celular, ele não podia ter senha no celular dele, ela tinha acesso o tempo todo. As redes sociais dele, ela tinha acesso, né? Tanto que depois que aconteceu, eu tentei recuperar a senha de um de umas páginas na rede social dele, Do e quando eu Instagram, de alguma coisa. recuperei, isso, do Facebook, né? Que na época ele nem chegou a ter Ah, é, Instagram. O 2016. Facebook dele, ele estava tudo apagado. Não tem registro de mensagem nenhuma, de conversa nenhuma, e eu conversei com ele ali. Então, alguém apagou, né? E ele estava morto. Então, a gente sabe que ela tinha acesso. A foto de capa do Facebook dele era uma foto dele com ela. O perfil dele, a foto dele era da minha filha, né? Então, a gente vê que ela estava muito. Ela sabia de tudo que acontecia na vida dele, ela estava a par de tudo da vida dele. Ela sabia com quem ele falava, com quem ele deixava de falar. Inclusive, dos maiores motivos de ciúmes dela era essa ex-mulher do meu pai, porque ela é uma Essa de prima. 11 anos. Isso, porque ela é prima, né? Ela é prima do meu pai, né? E querendo ou não, por ser família, ela convivia ali entre com a gente. Então, em jantares, às vezes ela estava. A minha família gostava muito de se reunir em um sítio que a gente tem aqui na cidade, né? Então, se reunia sempre a família inteira, amigos, tocava violão, fazia churrasco, mas nunca houve falta de respeito, nem dele com essa mulher, né? Essa ex-mulher que ela não frequentava os lugares quando a atual estava, né? Quando Crecislane estava, mas ela sabia que tinha esse convívio porque era família, né? Ela era uma prima, os irmãos dela eram primo do meu pai muito próximos, e inclusive no dia 24 de manhã, meu pai foi na casa do irmão dessa ex-mulher, porque eles tinham ido pescar e eles juntos, né, que eles sempre foram muito próximos, a família sempre foi muito próxima, e eles ali estavam dividindo peixes ou separando, não sei, e ela soube disso, que ele estava na casa desse irmão, dessa ex-mulher, que era em frente à casa dessa ex-mulher, né? E a gente ouviu depois de que ela não gostou, mas não demonstrou durante a festa ou durante o dia nada perante os convidados. A gente não sabe antes dos convidados chegar se ela já tinha falado alguma coisa, né? Nessa parte toda. Você, agora, indo já lá, foram 2 anos entre idas e vindas. Seu pai, só para Isso. confirmar uma coisa, ele não tem também nenhum boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica de outras mulheres ou dela mesmo? Não, a gente Porque pediu, a gente investigado. A gente tem o boletim de ocorrência com a certidão negativa de que nunca houve nenhum boletim de ocorrência nem contra nem outro tipo, nem contra Maria da Penha, no nome dele. porque é comum também as mulheres que são violentadas, sem dúvida nenhuma, têm que buscar a Maria da Penha e têm que fazer o boletim de ocorrência. Mas também não podemos tirar e falar que não existe, porque existe mulheres que mentem para Sim, sim. prejudicar o seu companheiro, seu marido ou seu ex-namorado, geralmente já são ex, né?
para É, construir uma história. A gente já viu casos aí, já aconteceram vários, o que elas são exceção, né? Que confirma a regra. Mas nesse caso poderia ter, se a Cressislane quisesse, ou uma mulher no lugar dela, ou ele cobrando aqui de uma mulher que vai matar um homem planejadamente, ela pode já construir a história de ela estar na síndrome da mulher espancada. Então ela já vai organizando e montando para na hora que matar por prazer, e não estou falando que é a Cressislane, estou dizendo que abrir um pouco mais aqui a conversa para falar, não seria estranho ele ter um boletim de ocorrência se ela quisesse construir essa personagem tão forte. já que ela vinha Pesando, ameaçando ele, ela poderia ter construído isso. Mas a gente mas vai é que, ver, na Beto, verdade, pelo nos que eu li depoimentos. aqui, pelo que eu li no WhatsApp, é ele que podia ter feito um boletim de Exatamente, ocorrência contra ela, exatamente. não, E a gente não tinha não. conhecimento dessas mensagens. A gente veio ter conhecimento quando pegou o celular dele, né? A gente não conhecia, não tinha Os conhecimento. vizinhos relatam de muitas brigas, normalmente. Ele Pronto, morava com mais alguém. na casa em que eu morei com ele, né? Após eu me mudar para João Pessoa, ele continuou morando e uma vizinha relatou ter visto uma vez ela pular a janela do quarto da casa, porque ela bateu na porta, ele não abriu. Ela estava muito, muito nervosa, ele não abriu. E ela chegou a pular a janela e essa vizinha, por ouvir, ficou ali no muro bisbilhotando, né? Olhando e chegou a ver Cressislane com uma faca nas costas do meu pai, ameaçando ele. Mas ela não falou nada no dia para a família, nem falou nada. Enfim, com um tempo depois ela chegou a contar para uma tia minha. E minha tia questionou meu pai disse: "Não, que ela estava com brincadeira". Ele sempre levou muito nesse tom. Você tira pela mensagem dele: "Ah, se você cortar o bagulho, você Sim, vai se você vai arrepender, ficar com saudade. Se vai você, ficar com saudade", tipo isso. Então, ele sempre, por mais que eu acredito que ele sabia que aquilo não era saudável, ele não tinha aquele olhar de maldade, não, ela vai fazer isso ele de não tinha fato. medo, ele não tinha medo real. Ele não tinha Ele não medo. achava que ela chegaria ao finalmente. Exatamente, exatamente, porque é uma pessoa que sente medo, ela se afastaria. E ele terminou algumas vezes por ela, mas por conta de brigas, porque ela era muito ciumenta, porque ela cobrava muitas coisas dele que, sabe, enfim. E Ele, pelo contrário, ele não tinha isso. Inclusive, eu ia até dizer que um dia de carnaval eu não estava na cidade, que eu costumava vir, e eu liguei para ele para saber como ele estava. E ele disse: "Ah, eu estou em casa, eu trouxe uma pizza para comer com os filhos da Cressislane". Aí eu disse: "E ela tá onde?". "Ah, ela foi dar um pulinho no carnaval". Então, ele ficou em casa com os filhos dela para ela ir no carnaval. Ela gostava muito de festa, gostava muito de beber. Ele bebia também, mas ela gostava demais, que ele falava até que nunca encontrou uma mulher que bebesse tanto quanto a Cressislane, que Cressislane bebia mais do que ele, que ela tinha uma resistência à bebida fora do comum. E às vezes ele chegava do trabalho, né? Ele trabalhava com a caçamba, ele trabalhava no restaurante da minha tia, e ela queria ir para certa festa ou para certo forró que tinha aqui em cidades vizinhas, e ele não queria ir, ela chegava aí sozinha. Ela foi por várias vezes sozinha, porque chamava ele não queria, ela ia e tudo bem. mas daí tudo bem, as relações podem ter essa liberdade, mas quando ele Sim, queria ser ao contrário, assim, que livre, da parte mas dele nunca houve proibição sim, mas se ele quisesse ir, ela deixaria? Ele teve essa inversão em algum momento para a gente saber? Não. Indo para o não, só crime, até churrascos entre família, quando a gente fazia, ela questionava se a ex-mulher estava presente, quem estava lá, sendo que sempre foi muito família. Nunca teve festa com mulheres solteiras, nada do tipo. Sempre foi tanto que no sítio era um sítio para a família, né? Que a gente se reunia só. gente, quando você tem certeza de que você tem uma boa relação, pode estar numa festa só com mulheres. Até Exatamente. não nego que o flerte exista, porque somos humanos, mas existe também a sensação do isso que eu tenho em casa é mais importante do que o flerte que está existindo aqui. E eu não Sim. vou. O fato de ele estar só em família também não evita, porque você mesma me conta que a ex-namorada era prima. Ou você confia, ou você vai desconfiar o tempo inteiro, porque deve ser um inferno quando você tem certeza de que o outro está fazendo, o outro ou a outra estão fazendo alguma coisa. Mas indo lá para o crime, você estava na cidade, você tinha falado com Estava. seu pai, o seu carro quebra, enquanto você estava tentando voltar para sua casa, o seu pai está indo para os últimos minutos de vida dele. Como que você fica Isso. sabendo do que aconteceu com seu pai? Como que foi esse momento? Bem, quando amanheceu o dia, né? Como eu falei, a gente se despediu na noite de Natal. Eu falei para ele já que estava tentando arrumar o carro, já estava ficando tarde.
eu não iria até a casa dele, nos desejamos Feliz Natal, eu falei que amava ele, ele falou que me amava, e ali combinamos de almoçar no dia seguinte, no dia 25. Então, estava combinado da gente almoçar, já que eu não teria passado a noite de Natal com ele. E eu vim para casa da minha sogra, que, como eu falei, eu vim de carona, meu carro estava quebrado, eu estava jantando com a minha sogra, eu vim para casa da minha sogra, né? Eu não morava em Catolé, então eu ficava na casa da minha sogra quando estava na cidade. E no outro dia eu acordei com a notícia: Juliana, acorda, meu esposo que me deu. Juliana, acorda, a mamãe matou seu pai. Foi assim. Você já E, acordou sabendo que seu pai estava e morto e isso, quem matou foi a mamãe, foi a Crisislane. na verdade, porque eu falo mamãe, podem até achar É, a que seria Crisislane, ele já na chega com a verdade, ele falou informação. assim. É, Na verdade, ele falou assim: Mo, acorda, a Cressislane deu um tiro no seu pai. A primeira notícia que chegou foi que ela tinha dado um tiro. E eu perguntei: onde meu pai está? Porque, no meu entender, se ele está no hospital, ele está sendo socorrido. Se ele está onde ele estava no momento, ele está morto. Aí meu esposo falou: ele está na casa dele. A gente precisa ir. E no meio do caminho, foi uma pessoa foi dar notícia pra gente, né? Foi chamar meu esposo e foi dar notícia pra gente. A pessoa falou: não, não foi um tiro, foi uma facada, né? E quando eu cheguei lá, a casa já tinha muita gente, nascer a cidade pequena, a notícia rodou muito rápido. Tinha polícias, mas a casa estava na calçada, estava lotado de gente. E quando eu cheguei, corri diretamente para dentro da casa e me abracei com meu pai no chão. Foi, você viu seu pai onde ele teria padecido. vi. Mas a perícia já Infelizmente, tinha feito o trabalho dela? não, não, ainda não. Você invadiu o local de crime. Na É que verdade, tudo bem, tinha você nem pessoas da minha sabia. família. Eu Sim. sei. É porque eu não sei se a gente nunca tinha passado por algo parecido. Então, tinha pessoa, todo mundo que chegou da minha família, que chegou antes da polícia, entrou em desespero. A minha tia, inclusive, em depoimento, relata que ela quebrou muita coisa dentro de casa, no momento do desespero, bateu em muita coisa. Então, assim, a cena do crime, querendo ou não, os móveis em Foi, desalinho, é. as coisas que estavam no É porque chão, quando você foi feito pela abraça a minha família. pessoa, você tira ela da posição. Então você começa a Eu mexer, não, eu inclusive, na não posição. tirei ele da posição, eu me deitei sobre Você ele e já abraçou. me tiraram de Como cima foi se muito rápido. abraçar? Como foi se abraçar com seu pai nesse momento? Beto, eu não sei lhe dizer. Eu não sei lhe dizer porque foi o abraço que teria que ter dado nele na noite do Natal. Ou Era o no abraço que eu almoço que queria vocês receber, iam? o do almoço que a gente teria junto. Então, ver o meu pai ali naquela situação foi uma coisa que eu jamais imaginei. E até hoje, Beto, depois de todos esses anos, eu acordo por várias vezes escutando os meus gritos, porque eu gritei muito para ele acordar, gritei muito por ele, sabe? E isso ainda me amedronta muito. A imagem dele ali no chão, saiu fotos, uma pessoa que a gente não sabe quem é, tirou fotos dele lá. Então essas fotos repercutiram na cidade. Eu recebi pelo WhatsApp essas fotos dele. Ai, meu Deus. Então, assim, é algo que dói muito, sabe, Beto? A pessoa que sempre fez de tudo por mim, sempre esteve ao meu lado, sempre me deu tudo, tudo que eu sou hoje, eu devo a meu pai. Você encontrar ele daquela forma é devastador. E ele morreu com quantas facas? O que aconteceu? Se você puder falar e quiser falar disso, Não posso sim, como se que você. foi a morte dele? Foi como? Pronto, se você me permitir, Permito. eu vou primeiro contar para você, né, que após o que aconteceu, né, a gente sabe que às 4 horas da manhã houve uma briga entre casal e que provavelmente às 4h30, 5 horas da manhã essa briga já tinha se encerrado, né, porque a polícia relata que passou no local e não ouviu nada. Então, o que Porque a foi gente chamada sim, a polícia? Chamaram a polícia? como eu falei, a vizinha, 4 horas da manhã, a vizinha liga para a polícia e informa uma briga entre casal. A Quando a polícia polícia só vai passa até o de local, carro. a polícia vai até o local. Quando chega, ela não bate na porta, ela não entra, né? Infelizmente, ela, quando passa no local, não escuta mais nada. Então, a polícia vai embora. E 2 horas depois desse relato da vizinha, é que as pessoas veem essa mulher correndo ensanguentada. E E aí ela some, ela ela some. some. Ela Ela estava com a some. faca na mão ou a faca estava no local? Não, ela deixou a faca na mão dele. Ela colocou a faca na mão dele. É, e
uma coisa que a gente errou muito, né? Eu posso dizer que por inocência, a gente recebeu a notícia. Meu pai está morto, né? Ela fugiu, mas todo mundo sabe que foi ela, porque só tinha os dois na casa e ela saiu gritando, correndo. Foram 13 pessoas ouvidas, vizinhos, parentes, todo mundo que estavam na casa e falou que ao sair ficou só o casal. Então, a gente acreditava o quê? Ele é a vítima, ela é a acusada, a gente não precisa, a gente vai deixar na mão da justiça. Então, a gente não foi atrás de um advogado. A gente não tinha advogado até o dia que ela se apresentou. E ela veio se apresentar dia 7 de fevereiro, ou seja, mais de um mês depois, ela se apresentou já acompanhada com um advogado Para onde ela e foi? orientada. Aí, Ela ou foi seja, para ela já onde? tinha entrado por flagrante, né? Tinha pedidos de prisão preventiva, já o delegado já tinha decretado o pedido de prisão preventiva, mas ela conseguiu a liberdade provisória no depoimento que ela se entregou perante ao juiz, né? Mas Porque ela tinha como ela, fugido. Mas ela tinha fugido. A fuga é exatamente, um mas elemento importante para a decisão da. Eles mesmo assim não viram que ela poderia fugir de novo? é uma coisa que a gente vê, Beto, que teve muitas falhas no processo, né? A falha da gente de não ter Um imaginado que assistente de precisaria, acusação porque de vocês. se a gente é a vítima, a gente precisa de quem para defender? A gente não precisa de ninguém para defender. Não Você tem vai ter o nada que Estado. diga ao contrário, né? Aí ele está ali morto, quer prova maior do que a gente não tem. Então, enfim, quando ela se apresentou em juízo, já acompanhada com um advogado, e por ter se apresentado, ela ganhou esse benefício de ter a prisão preventiva negada, Responder em liberdade. responder em liberdade. Aí o que eu acho interessante, eu vou ler para você o depoimento dela, né? Porque eu acho interessante ler para você o depoimento dela, para a gente você poder entender um pouco do que ela descreveu sobre o crime. Vamos lá, no dia 7 de 2 de 2017, Crescilane, em seu depoimento, relatou em juízo que havia se evadido da cidade tão somente porque estava com medo. Ou seja, ela matou e ela fugiu porque ficou com medo de uma família que até então não tinha problema nenhum com ninguém na cidade. No mais, disse que vivia sendo agredida fisicamente pelo seu companheiro, a vítima, e que na madrugada do dia 25 do 12, após uma discussão, Antônio supostamente pegou uma faca e partiu para cima dela, sendo que após o embate corporal, a vítima, no caso meu pai, tropeçou no sofá e acidentalmente a faca entrou em seu pescoço, vindo a falecer de decorrência ao ferimento. Né? Foi uma facada só que ela deu? Foi uma só. Foi uma só. Mas Nessa tá. região aqui. Foi uma só aqui. E foi feita reprodução simulada para mostrar que isso é possível? A Não, porque perícia primeiramente fez? ela fugiu, né? Primeiramente ela fugiu e ela veio pedir, ela inclusive pediu uma reprodução simulada, mas quando tinha sido marcado o júri, 4 anos depois. E obviamente foi negada, né? Porque depois de 4 anos você não tem como representar. Mas, Beto, a perícia feita na casa e a autópsia diz totalmente ao contrário. Primeiramente, né? Eu peguei até aqui uma faquinha de brinquedo, né? Porque eu não sei se pode mostrar uma faca de verdade. Não, nem mostra, não mostra nem a de brinquedo, não posso. Pronto, tá bom. Então, até para a gente tentar desenhar, né? Primeiro que se um casal tá ali brigando por uma faca, deveria haver cortes pelo corpo, porque ninguém vai estar com a faca e não vai se Ele cortar. tinha sinal Tanto de ele como defesa? ela. Não, nenhum. Nem, não tinha marcas de corte nem nele, nem mesmo nela, né? O único corte que tem, o único furo feito por faca, que corte feito por faca, é apenas um nessa região, nele que foi o golpe fatal, né? Enfim, mas se você está ali brigando por faca, é muito difícil que não há um corte. E mesmo que não haja, né? Se o depoimento dela diz que ele pegou uma faca e ele foi para cima dela, seja assim ou seja assim, não sei, ele seguraria no cabo da faca, né? E quem Sim. é que vai segurar na lâmina para atingir Não. outra pessoa? Não, e a Então, se lâmina ele vai te tropeça no cortar. sofá, exatamente, se ele está com a faca apontada para ela e ele tropeça no sofá, era para bater o cabo no corpo dele. Como é que ele tropeçou no sofá e a faca caiu reta aqui no pescoço dele? Então, não dá para entender a versão Eu dela, não né? posso, eu não posso ser categórico nisso que você está me trazendo, porque
Para isso servem os peritos, eles que vão me dizer se... Porque eu Exatamente, imaginando né? a cena, ele pode tropeçar e virar, não sei. Não sei se é possível ou não. Mas Como o que foi... o que a gente entende é que se ele tropeçasse, poderia até se cortar, né? De alguma certa forma, mau Sim. jeito, mas teria sido um corte, teria rasgado. E na perícia feita por ele, Beto, eu vou até tentar achar aqui para te falar, diz que o ferimento tem 1 centímetro de extensão, ou seja, é um corte pequenininho, 1 centímetro de extensão, que de um golpe dado com uma trajetória de cima para Para baixo, baixo, tem isso. isso foi feito pelo perito, né? De cima para baixo, com uma grande força apreendida no golpe. Ou seja, se foi uma faca, se ele caiu com a faca, não tem Teria como ser de entrado cima menos. para baixo. Não, eu entendo. O que tem uma coisa mais interessante aqui, apesar de o local do crime ter sido mexido e a posição em que ele estava foi mexida, existe a facada que não tem como você mexer porque já foi dado nele. E a faca estava na mão dele. Ou Exatamente. seja, ele fez assim, ele tirou e caiu e morreu. Pronto. Aí, Segundo outra ela. coisa que eu até fiz um desenhozinho, né? Porque eu não As posso estar gotas de sozinha. sangue embaixo resolveriam, mostrariam essa dinâmica. A E perícia pronto, fez e com isso? mostra, mostra. A perícia diz, a análise pericial oficial diz que o local foi de morte violenta, né? O perito já diz aí. E diz que o homicídio aconteceu na sala, onde se havia localizado manchas de sangue por acúmulo e por gotejamento no chão. Havia manchas de sangue por transferência, indicando que o local foi alterado, né? E por mais que a minha família tenha entrado na casa, talvez o objeto, o pano, sei lá, que foi limpo o local, não foi encontrado. Então, não foi a gente que limpou, né? Sim. Inclusive, uma das manchas apresentava o formato de um pé, que acreditamos ser do pé dela, certo? Enquanto os pés da vítima estavam totalmente limpos. A vítima foi atingida fatalmente por um único golpe de arma branca na região infra-iodiana, que é essa região onde eu falei, e não havia lesões de defesa. Essa foi a análise feita pelo perito criminal, certo? Até lembrando que qualquer pessoa citada que queira falar, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, inclusive a própria Cris Slane, se ela quiser trazer a versão dela, o canal está aberto para ouvir todo mundo. Eu só preciso lembrar, porque a Certo. gente está citando muitas pessoas, elas precisam ser lembradas disso. O mais forte e contundente da facada é o que o legista dá, que tem que ter sido de cima para baixo. Lembrando que ele é mais Isso, baixo que ela. isso. E com uma força maior, porque a faca entrou mais profundamente. Isso. Tanto que não tem cortes. É como se fosse um furo cortante, né? Porque a faca ela Pá, fura e foi, corta. entrou. Então não tem nada rasgado como se ele tivesse puxado o pescoço, arranhado, porque uma pessoa que está recebendo um golpe, mesmo que seja de si mesma, né, que é difícil acreditar, ela vai tentar se mexer, ela vai se locomover. E não tem. É apenas 1 centímetro. Então é somente o tamanho da ponta da faca que entrou e depois tirou, né? E uma coisa interessante, apesar da gente ter entrado na casa, né, o que a gente se deparou e que todo mundo, inclusive os primeiros relatos, se deparou, é a forma que o corpo dele estava. Eu até fiz um desenho para poder explicar melhor para você, né, e mandei para a sua equipe, o corpo dele, quanto à posição do sofá. Se o sofá está aqui, onde, como eu estou, Beto, aqui, e ele cai sentado no sofá com a faca, tem manchas de gotejamento no short dele. Então, automaticamente ele sentou, certo? Então, se ele sentou e ele levantou e andou até cair no chão, que ele não estava no sofá, né? Ele estava no chão, automaticamente a gente pensa o quê? Se ele andou e caiu, ele cairia de frente, né? Ele cairia com a cara no chão, com o peito no chão. Porque não tem como uma pessoa que está ali morrendo, porque a morte dura 3 minutos, pelo que eu li no máximo, que é por asfixia pelo sangue, ela Sim. sufoca com o próprio sangue, né? Então, não teria como ele se virar para cair. E quando a gente chega no local, quando as primeiras pessoas chegam no local, que nem foi uma pessoa da família que relata que ele estava nessa posição, ele está numa posição como se fosse com os pés, com o peito para cima, virado ao contrário, com os pés virados para frente do sofá. Eu mandei uma imagem para você, mais ou menos ilustrativa, mostrando como estava. Então, É que assim, eu além de entendo, eu limpar, entendo que já se você está. organizou.
Eu entendo que você está querendo entrar numa discussão de uma prova pericial. É que assim, aqui eu vou ter sempre que lembrar, eu não vou poder nem dizer que você está certo ou está errada. Apesar de eu entender Certo, o que você está certo. falando, eu teria que passar, eu teria que ler o laudo, eu teria que passar para um perito, eu teria que entrevistar um Uhum, perito. Eu entendo tudo que você está falando uhum. pelo desenrolado que vai ser no julgamento. Por exemplo, Isso. quando ela fala, eu matei o meu marido, o que ela diz sobre isso? Pronto, ela confessa. Ela na primeira audiência que a gente teve, né? Eu estive presente. Ela na primeira audiência, ela também falou. Ela confessa que ela estava lá, que eles estavam brigando pela faca e que ele estava com a faca apontada para ela e ela estava tentando virar a faca para ele. E eles estavam ali brigando e que ele tropeçou e caiu. E que no desespero de ver aquela cena, ela sai correndo gritando. Só que, Beto, se você tá ali brigando com uma pessoa que eu já acho cúmulo, você tá brigando com uma faca na mão, né? Já não é nada normal. Mas se você tá brigando e acidentalmente você machuca alguém, ou você vê essa pessoa se machucando, e se a sua intenção não é que ela morra, você busca ajuda. Você grita, me ajuda, socorre, você liga para o SAMU, você liga para a polícia, você tenta estancar o sangue, você, sabe? Alguma coisa você tenta fazer. E não limpa a casa, modifica o corpo, né? Eu não posso afirmar que ela modificou, mas o corpo não estava de acordo com o que ela descreve, e foge. E passa um mês, mais de um mês. Mais de um Então, mês, assim, é. é muito difícil você conseguir acreditar que realmente aconteceu como ela fala. Eu não estou aqui, Beto, dizendo que não houve uma discussão, porque a gente acredita que sim, houve uma discussão. Eu não estou aqui falando que ele pode não ter agredido ela naquele dia, porque eu não posso afirmar, eu não estive presente, né? O que eu posso falar é que no momento da morte, tudo indica, né? Não são palavras só ditas por mim, mas perante a promotoria, o STJ, que já recorreu, a Câmara dos Desembargadores, todos falam isso, né? Que não bate com o que a versão dela diz. E se ela estava apenas tentando se defender, não contar o que realmente aconteceu, né? A decisão dela ir novamente à júri foi uma decisão tomada por unânime, uma decisão unânime de uma Câmara de Desembargadores que diz que a versão dela não condiz com Peraí, que a o gente já laudo foi lá, a pericial. gente já foi lá para a versão, vou ter que entrar no julgamento ainda. Pronto. Ela fez, então aquele dia ela sai correndo, volta só no dia 7 Isso, de fevereiro. Quando ela aparece, ela isso. tenta falar com vocês, ela tenta te pedir Não, perdão. O que ela quer dizer depois é que quando ela fala eu matei o meu marido é por conta da briga da faca que eles estavam tendo. Se não tivesse a briga da faca, ele não teria caído e não teria se matado. O que ela quer reorganizar e dizer é que quando eu disse que eu matei meu marido é porque tudo isso que aconteceu, ele morreu, não que eu tenha dado a facada. Ela nega que ela deu a isso. facada, é isso? Isso. Não, na verdade, na audiência, o juiz pergunta para ela: foi você quem deu a facada? E ela diz: não. Aí o juiz pergunta: então foi ele quem se esfaqueou? Ela diz: não, fomos nós. Ela fala que fomos nós. Como se os dois estivessem com a mão na faca na hora do ocorrido. E o juiz até pergunta, e ele pede para ela mostrar, ele pega uma caneta no dia da audiência. Eu estava presente na sala, inclusive, e o juiz pega uma caneta e fala: tá, então se eu estou segurando a faca para você, e você está tentando virar a faca para mim, então eu queria entender o que foi que aconteceu. Eu queria entender como se deu para a lâmina vir parar no pescoço dele. E ela fala: eu não sei explicar. Então, ela fala o tempo todo que não foi ele quem se esfaqueou, mas que também não foi ela, que foram ambos segurando a faca na hora que o golpe foi dado. E que ela não sabe explicar o como aconteceu. Ela fala que ele tropeçou no sofá, mas ela não sabe explicar como a lâmina Ela se foi parar emociona, ela exatamente. chora, ela Não, em fica momento nenhum. mal, ela Durante pede a audiência, perdão para a família dele, fala, olha, não, eu peço perdão. Em nenhum não, momento ela precisa do seu perdão, ela não pede. não, nunca. Eu nunca recebi, nem sequer que seja por recado, nenhum pedido. Eu recebi, na verdade, do filho dela. Não ele diretamente a mim, mas ele abraçou uma pessoa da minha família e disse que sentia muito pelo que tinha acontecido com meu pai.
O filho dela, na época, ainda era de menor e muito Não, e o novo para estar filho passando dela por tudo não que tem nada a passou. ver, coitado. A família do Não, autor não, eu não é sinto muito culpada. por ele, sabe, Beto? Eu sinto muito porque, por mais que o que ela tenha me tirado tenha sido muito, eu sei o quanto os filhos delas perderam também, porque não deve ser fácil você carregar esse fardo, né, de ter uma mãe condenada. E também, pelo que você me fala, eles se davam muito bem com o seu pai, Muito, né? muito. Ele Ficavam sentiu comendo muito, pizza né? no dia de carnaval. O crime acontece em 2016, o júri só vai acontecer em 2020. Isso, isso. 4 anos de espera é muito tempo. Como foi o julgamento e qual foi a decisão dos jurados? Pronto, o julgamento foi muito difícil, né? Porque ali a gente escuta tudo. A versão dela sempre foi essa mesma, de que ele tropeçou e ele caiu, ela nunca mudou essa versão. E a decisão dos jurados, pelo que a gente pôde compreender, né, que a gente não fica ali na hora da votação, mas que todos votaram de que ela era culpada pela morte, mas que teria sido sem a intenção de matar, por isso o homicídio culposo, né? Então, mesmo com as alegações, mesmo com a perícia, mesmo com, enfim. Agora, Beto, eu não posso afirmar nada, né? Mas é muito nítido de que em uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece e onde isso eu posso afirmar com plena certeza, onde a minha família, por um lado, era conhecida como uma família de bem, já a dela tinha um certo passado, inclusive com a polícia, incluindo uma pessoa que se conhecia por ser perigosa, muito próxima a ela, é entendível que talvez os jurados não quisessem se comprometer, porque a gente conhece todo mundo. Eu conhecia não de amizade, mas eu conheci os jurados de vista, de saber que a fulano trabalha em tal canto, que ciclano é professora de tal lugar. Então, assim, eu tentei tirar que o júri não fosse aqui, por mais que eu saiba que o fato de ser um homem contra uma mulher possa repercutir de uma forma de que talvez ela viesse sofrendo, mas eu com as provas que eu tenho e eu com o processo que eu tenho e os laudos, eu tinha muita segurança de que eu teria a justiça, mas eu não consegui que o júri não fosse em Catoé. E, infelizmente, foi essa, né, E a ela foi decisão que a julgada gente por tomou. homicídio culposo, ou seja, não tem a intenção de matar. Qual foi a pena Isso, ela dela? foi condenada, né? Foi condenada como homicídio culposo. Qual é a pena? A pena de homicídio culposo é muito pequena. Qual que é? Pronto, a pena, pelo que eu entendi, pode ser de 6 a 10 anos, se eu Ela não estou pegou enganada, quanto? certo? Eu não estou afirmando nada, eu estou só falando o que eu acredito. Qual que foi que ela pegou? Ela pegou, diminuindo réu primária, mãe, ela pegou 1 ano e réu confessa que isso, né, apesar de ser um absurdo, mas por ser réu confessa diminui, ela pegou 1 ano e 6 meses. Ou seja, Então, lá mesmo ela nunca já vai saiu ficar em na cadeia. liberdade. Ela já Vocês saiu em já, liberdade. se- vocês já se cruzaram na cidade? Não, só no júri. Ela não mora mais aqui. Então, pelo menos você não vai ter esse dissabor de ter que conviver com a pessoa que tirou o seu Mas pai de porque eu também você. não morava, né? Pessoas da minha família já tiveram esse desprazer de haver na rua. Mas eu não morava na cidade, eu logo após o acontecido, eu precisei sair um pouco daqui, eu precisei, né, tirar um tempo para mim, até porque, como eu falei, eu tinha acabado de ser mãe, fazia 6 meses que eu tinha tido uma filha. A minha filha estava em meio a tudo isso, querendo ou não, ela passou por isso comigo, porque é impossível que eu, como mãe, eu consegui segurar as emoções que eu tive. Então, eu precisei sair um pouco da cidade, né? Mas sempre fiquei vindo, tanto na audiência como no júri, eu sempre estava aqui. E as reuniões com a advogada eu sempre participei. Mas eu não fiquei na cidade. Eu voltei a morar em Catolé, recentemente, faz 3 anos que eu estou morando aqui, né? Me arrependo muito de não ter vindo morar aqui, mas infelizmente a gente não tem como prever, porque Lógico. eu queria muito que ele tivesse o prazer de ter convivido. Hoje eu tenho 2 filhas, tenho outra menininha também de 3 anos, mas hoje eu estou aqui por conta da família, sabe? Eu vi assim que a gente pode perder uma pessoa a qualquer momento, então eu resolvi voltar para a cidade. Sim. Você me falou que está solicitando. Como é que tá? Ela foi julgada, mas ainda está em trânsito o julgamento. O Pronto, que que isso. o que que está se discutindo? A anulação do júri? Isso, foi pedido, eu vou até tentar achar aqui para poder ser mais específica. É,
A gente recorreu, né, à decisão do júri, porque a gente teria esse direito, e foi emitido eu não sei se eu posso dizer uma certidão, mas enfim, da promotoria, dos desembargadores, falando sobre, como é que eu posso falar? Sobre o recurso que a gente solicitou, né? Eles dizem o seguinte, tentando resumir, a denúncia recebida dia 26 de abril, que foi o dia que a gente fez a denúncia, segundo o ferimento do curso normal, resultando na prolação da sentença de pronúncia em desfavor da ré, em sessão plenária do Conselho de Sentença decidiu pela desclassificação para homicídio culposo. Ou seja, eles solicitaram a desclassificação do homicídio culposo e, em razão, solicitam que haja que Uma requer nova a audiência, acusada que ser faça um novo submetida a julgamento. outro julgamento. Isso, E eles isso solicitam. ainda, isso já foi, isso vai ter ou não vai ter? Ainda estão na Vai espera. ter agora, vai ter agora. Tá? Tinha sido marcado, na verdade, já tinha sido marcado, mas que por falta de promotor na cidade, começo de ano, carnaval, tudo Já tinha mais, sido foi marcado, já adiado. está marcado novo júri. Isso, já está para ser marcado o novo júri. Foi Ou marcado, seja, mas foi foi cancelado. anulado. Foi anulado. Isso, já foi anulado. O júri anterior foi anulado. Então ela vai voltar Já. a ser ré, vai voltar a ser julgada. Isso, já foi Vocês, anulado. vocês esperam que os júris entendam esse como um homicídio doloso. Doloso. Isso, ela foi, a gente, né, colocou como homicídio doloso duplamente qualificado, quando é por motivo fútil, né, motivado a ciúmes, e quando não permite a defesa, Defesa da né? vítima, tá? Isso, então a gente está tentando colocar isso daí. E uma coisa, Beto, que quando eu falo, né, quando me questionam, algumas pessoas até dizem assim, porque a filha falando, é óbvio de que ela vai querer o máximo que ela pode dar, é óbvio que ela vai querer condenar quem tirou a vida do pai dela o máximo. Mas isso não é, até, Beto, porque eu vim aprender não, né, eu vim saber um pouco sobre justiça, sobre processos agora. Isso não foi uma escolha minha, processar ela por ambas coisas. Foi uma decisão tomada tanto pela Promotoria de Justiça quanto pelo STJ, por unanimidade. Por várias vezes ela entrou com recurso para não ir a júri, para não responder por homicídio culposo, doloso. Por várias vezes ela entrou com recurso e todas as vezes foi negada por unanimidade da Câmara. Então você vê que não é um entendimento só meu, tanto que eles entram com esse recurso, eles quem solicitam esse recurso, porque dizem que não há fundamento na versão da ré diante da perícia criminal e da perícia do local feita pelos peritos da justiça. Então, é como se o perito faz um trabalho, a justiça entende aquele trabalho, está ciente para todos o que realmente aconteceu, mas que a banca dos jurados talvez não tenha compreendido ou não tenha aceitado, e, infelizmente, a gente fica nessa, né, Beto? Porque não é a gente quem decide. Sim. Não é nem a justiça quem pode decidir, né? Porque se fosse a justiça, a gente sabe que o resultado teria sido diferente. Sim. Juliana, a gente vai acompanhar. Quando sair o novo julgamento, você me avisa, a gente faz uma nova entrevista para saber como é que foi, se foi culposo de novo ou já virou doloso. E eu queria saber, porque ainda não fechou o caixão do seu pai, porque Não. fechar o caixão é, no mínimo, você ver a justiça sendo feita. Ainda tem muito tempo, Sim. tem a saudade que fica e tudo assim. Então você ainda está naquele processo que está quase, mas e há muito tempo, vai fazer 10 anos daqui a pouco desse crime. É muito difícil, 10 Beto, porque é uma coisa anos. que a gente não pode, não se consegue se recuperar. Sim, A gente sempre tem que estar ali lendo, falando sobre o assunto. A gente não vive só com a morte dele, a dor da morte dele com luto. A gente vive com a sede pela justiça, a gente vive com a injustiça, a gente vive, sabe? E é muito difícil isso, porque a gente não consegue fechar esse caixão nunca. o que que você falaria, o que que você vai falar para o seu pai quando você encontrar com ele um dia? Eu só queria um abraço. Aquele do Antes de, Natal. antes de qualquer coisa, eu queria poder abraçar ele e dizer que eu tentei fazer de tudo. O que estava ao meu alcance, eu fiz por ele, porque ele sempre fez tudo por mim. E eu sinto, Beto, que
tentar a justiça é o mínimo que eu devo a ele, sabe? Eu sei que não é responsabilidade minha, mas é o mínimo que eu posso fazer diante da situação. E eu queria até te agradecer muito pelo privilégio, porque por mais que esse júri não saia como eu espero, né? É, pelo menos você está dando voz, você está me permitindo contar o que realmente a gente tem, né, de provas, de perícias, para que as pessoas possam entender que mesmo que não há um julgamento, houve uma morte, houve a tirada de vida de uma pessoa que foi pai, que foi tio, que foi irmão, que Avô? foi avô, sabe? E é muito difícil hoje eu ver a minha filha reconhecendo um avô apenas por uma foto. É muito difícil não ter ele presente aqui na vida delas, porque ele foi muito importante na minha, né? Não só na minha, mas de toda a minha família. Como eu falei, a minha família, desde a morte dele, nunca mais foi a mesma. A família praticamente está destruída. A gente vive em um luto eterno, tendo que passar por júris, tendo que passar por, por esse tipo de coisa que a gente não deveria ter. Né? A gente não precisava passar por isso, mas infelizmente é a única coisa que a gente pode hoje é lutar pela justiça, já que a gente não pode ter a vida dele aqui de volta. Claro. Juliana, fica o meu abraço pelo Zoom, não dá para ser pessoalmente. Espero que você tenha ainda a força necessária, você tem, com certeza, para passar por esse momento, ainda esse caminho, para chegar ao novo júri e ver o que vai acontecer. Espero que a justiça seja feita, seja ela qual que for, né? Porque a justiça é aquela que sai de um Uhum. tribunal do júri. Então, que venha o novo julgamento e que venha a possibilidade de você ver o que você espera acontecendo em nome do seu pai, literalmente. Eu agradeço muito, Beto. Muito obrigada, viu? E eu vou mantendo contato, vou informando qualquer Tá, novidade. Se Deus vá quiser, nos vai ter avisando. Quando saiu a data do julgamento, avisa, que daí eu aviso para as pessoas aviso sim. também, aqui pela comunidade do YouTube. A gente vai mantendo o seu caso vivo, mesmo com seu pai já tendo partido. Muito Tá obrigado, bom. Juliana. Um beijo, um abraço e força aí na Paraíba. Um abraço. Obrigada, Beto.